A teoria do Homem-Raio. Do Bob Esponja, o maior vilão do Bob Esponja. Let's go, do nosso amigo Pollux. Vamos embora. Gente, o Pollux fala muito baixo. Eu vou aumentar só o sonzinho dele, tá? Só o sonzinho. Sem sombra de dúvida, uma das figuras mais perigosas da Fenda do Biquíni, mas o que poucos sabem é que ele já tentou largar a vida de vilão uma vez. Então, como ele passou de um vilão em desconstrução para o gênio do Já mal tá. que conhecemos hoje? E não é apenas a falta de continuidade dos episódios. Eu assisti e reassisti todos os episódios em que o Homem-Raio aparece, e posso garantir que tenho quase certeza de tudo que vou dizer nessa teoria. Aproveita para já curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa as notificações que toda semana eu vou tentar trazer uma teoria nova, e se puder, Nice. considera ser membro do É isso, canal para dar uma Pollux. força. É isso? Vamos pra teoria. Valeu. Pra quem não sabe, o Homem-Raio já foi o maior vilão da Fenda do Biquíni, tipo Thanos do fundo do mar. Seus planos sempre envolviam dominar tudo, mas eram inevitavelmente derrotados pelo Homem-Sereia e o Mexilhãozinho. Esses dois transformavam qualquer ideia diabólica em um grande fracasso, às vezes de formas tão absurdas quanto prendê-lo em Eu um adoro olho o Aquaman tártaro. com uma Pois estrela o cara colada que no queria ser o nariz. terror submarino acabou se tornando uma piada ambulante. Mas também o cara não Meu se Deus, ajuda, né? coitado. Olha só o visual do sujeito. Ele parece Yeah. uma mistura de cosplay do Arraia Negra, do Aquaman, com um super vilão genérico de festa fantasia. Inclusive, tem uma teoria de que o Homem-Raio não é nem humano. Supostamente, ele seria um robô controlado por uma raia dentro do capacete. É uma teoria meio complexa e se conecta com outra que quero trazer mais pra frente, então isso é papo pra outro vídeo. Voltando pra teoria, como o Ok. Homem-Raio, que já demonstrou vontade de mudar, voltou a ser tão malvado. A sua primeira aparição foi no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3, um dos melhores, diga-se de passagem. Estamos visitando os mais nobres, mais corajosos e mais velhos super-heróis da Fenda do Biquíni no momento em que eles se preparam bravamente para as férias. Nossa, mano. Mas espera! Enquanto os nossos heróis vão descansar tranquilamente, quem vai tomar conta da sede? Esse episódio começa com o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho saindo de férias e deixando o esconderijo deles nas mãos do Bob Esponja e Nossa, Patrick. mano. Aí você já viu, né? Eu não sei quem em sã consciência faria isso. Mas Mesmo beleza. sério. Obviamente não demora muito pra que nossos dois amigos, movidos pela curiosidade e pelo tédio, acabem explorando o lugar. E adivinha só? Eles encontram um Homem-Raio, congelado em um bloco de molho tártaro. Parece que é uma espécie de prisão especial feita de molho tártaro congelado. Molho Quem que tártaro. precisa de prisões de alta segurança ou, sei lá, gelo, quando se tem molho tártaro? Bob Esponja, como sempre, quer Adorei. entender o que tá acontecendo. Enquanto o Patrick, bom, só quer apertar botões. E é exatamente o que ele faz. Junto com a bolha suja, o Homem-Raio é um grande e eterno inimigo do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Eu tenho tantas perguntas pra fazer pra ele. Então vamos descongelar. Descongelar. O Homem-Raio, esperto que só ele, finge ser um cara legal e claro que os dois caem direitinho na lábia dele. Mas pra sorte deles, Otários, mesmo velho. descongelado, o Homem-Raio ainda tá preso no famoso cinto de cócegas. Esse cinto funciona como um inibidor. Sempre que ele tenta ser malvado, Bob Esponja e Patrick fazem ele rolar de rir até quase perder o fôlego. Mano, que cena mais estúpida, puta. Então, pra se livrar dessa situação, o Homem-Raio decide fingir que quer aprender a ser bonzinho. E é assim que chegamos a uma das cenas mais icônicas de todos os tempos. Bob Esponja e Patrick Mano. ensinando o vilão a fazer algo simples como devolver uma carteira perdida. Esta carteira deve ser sua. Pode pegá-la. Tome. É, pra mim isso faz sentido. Então vai pegando. Não é minha carteira. A paciência do Homem-Raio Nossa, chegou ao mano. limite, e ele Mas quase aí perde o qualquer um controle, perdia, obrigando né? Bob Esponja e Patrick a ativarem o temível cinto de cócegas. Na sequência, vem a próxima lição de moral, ajudar alguém com um objeto pesado. Mas como era de se esperar, Patrick transforma isso num desastre completo. Olá, amigo. Eu notei que está com dificuldades com este pacote. Gostaria de uma ajudinha? A caixa que ele carrega insiste em cair repetidamente no pé do Homem-Raio, que quase enlouquece de raiva. Desculpa, vou começar de novo. Eu notei que... Ui! Opa, vou começar de Força aí, novo. André. Opa. E quando ele finalmente pergunta o que há dentro da caixa, a resposta é a cereja do bolo. Seu cor-de-rosa, mão de manteiga. Afinal, o que tem nessa caixa? Minhas carteiras. A essa altura, o Homem-Raio tá fervendo de tanta raiva, e lá Nossa, vai o mano. cinto de cócegas ser usado novamente. No entanto, como tudo que Bob Esponja e Patrick tocam acabam em caos, eles eventualmente quebram o controle Nossa, do cinto, deixando mano. completamente inoperante. Isso só serve pra deixar o vilão ainda mais transtornado, a ponto de implorar pra ser libertado. Você ouviu isso, Patrick? Ele disse a palavra com P. Curtinho? Não, por favor. Bom, pra mim é o suficiente. Eu acho que ele está reconstituído. Reabilitado. Então, saúde. E numa demonstração clássica de ingenuidade, Bob Esponja e Patrick acham que ele finalmente aprendeu a lição e resolvem soltá-lo. Mas é claro que imediatamente Homem-Raio dá o troco. Ele rouba uma luva de poder e sai correndo, Nossa, decidido mano. a fazer algo terrível. Porém, ao tentar roubar um banco, algo inesperado acontece. Eu quero que todos
vocês... Não Ele consegue. ainda sente as cócegas, Yeah, como se o ficou efeito do cinto traumatizado. fosse psicológico, tipo em Laranja Yeah. Mecânica. E em vez de concretizar o roubo, ele abre uma conta corrente. Sim, você ouviu certo. Todo seu... Me dá tudo. Mano, que O resultado cinto se mais foi, estúpido. mas ainda sinto as cócegas. E a vontade de fazer mal acabou. Acho que vou abrir uma conta no banco. Ele até volta pra se Meu despedir dos Deus. dois, admitindo que as lições o transformaram de verdade. Os seus ensinamentos me transformaram. Além disso, eu tenho aqui cheques com figuras de pequenos poodles. Eu não vou precisar mais disto. Adeus, colega benfeitor. Mas será que mudaram mesmo? Nos episódios seguintes, como em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 5, o Homem-Raio retorna com tudo. Ele ainda se junta a outros vilões icônicos. No episódio Meu A Equipe do Deus! Vilão Aquático Super Malvado Ataca, ele até faz uma aliança com Plankton pra tentar roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Homem-Raio! Finalmente nos encontramos. E quem diria que eu te acharia aqui, trabalhando meio período, estocando máquinas de vendas. Isso é muito inteligente, Homem-Raio. Muito inteligente. Meu Deus, é o Homem-Raio CLT na escala 6x1. Como isso faz sentido, considerando que ele supostamente tinha deixado de ser um vilão? O ponto mais estranho é que mesmo após ter retirado o cinto no episódio original, nós vemos ele Deus. usando o mesmo dispositivo em episódios futuros. A confusão aumenta quando ele engana Lula Molusco em O Retorno do Homem-Raio, alugando a casa dele com um cheque falso. O que aconteceu para que o Homem-Raio voltasse a ser mau? Para começar a desvendar isso, nós vamos ter que revisitar o episódio De Volta ao Passado. A trama começa de Mano, forma simples. Bob é o que Esponja eu e digo. Patrick encontram É o o que eu Homem-Sereia digo. e o Mexilhãozinho parados em seu barco O invisível. universo do Bob Esponja é o universo da loucura, mano. Uma hora estás a ver uma coisa, outra hora já estás a viajar para o passado, outra hora tens de viajar para outro episódio de outra temporada para tu perceberes porque é que naquela temporada do futuro vai acontecer. Meu Deus! Só que ele tá sem gasolina. Depois de empurrá-los por várias colinas, eles recebem um convite para visitar o depósito secreto dos heróis. A regra, como sempre, é clara. Tem uma coisa que quero que vejam, mas vocês têm que prometer não tocar em nada. E nada. Mas, Aham, naturalmente, até Bob parece. Esponja e Patrick ficam maravilhados. Eles começam a explorar tudo no depósito. A garra mágica, a lendária luva de poder do Homem-Raio, que parece ter saído de um filme de super-heróis. Mas é aí Yeah. que o Mexilhãozinho, com toda a seriedade, revela o item mais impressionante de todos. Uma máquina do tempo. Esse aparelho nos permite viajar pro futuro ou pro passado, numa data e destino de nossa escolha. Infelizmente, as consequências de alterar a ordem da história são tão perigosas que resolvemos deixá-la em paz. Sim, do nada eles têm uma máquina do tempo. E eu não sei o que se passou na cabeça do Mexilhãozinho que seria uma boa ideia mostrar uma máquina do tempo pro Patrick e pro Bob Esponja. Mas também Tenho uma ideia. Tenho dois idiotas aqui comigo, mas eu vou contar-lhes que a única coisa que pode dar cabo da nossa realidade está bem aqui nesta sala e que eles, por acaso, estão à frente dela. E que, para fazerem isso, basta eles mudarem os numerozinhos ali naquela máquina, entendeu? Ai, meu Deus, gente. Qual era a dúvida que eles iam fazer merda? também quem seria louco de brincar Qual? com uma máquina do tempo? Então, Essa máquina aqui pegou minha moeda. Eu quero meu salgadinho. Ah, não! Sua trapaceira! Vai ter que mandar arrumar isso. Seu capitão! de repente, lá estão eles, transportados para 1954, no auge da fenda do biquíni. Enquanto o Mexilhãozinho tá dando um esporro no Patrick, eles percebem que o Homem-Raio tá causando o maior caos. Os jovens Homem-Sereia e Mexilhãozinho tentam parar o vilão com a única coisa que sabem fazer, molho tártaro. Mas como não poderia faltar, Patrick destrói todos os planos ao devorar Mano. tudo antes mesmo que alguém pudesse usá-lo. Que Porra! bom que eu achei aquilo. Eu tava morto de fome. Esquisito. Será que eu esqueci de encher o tonel? Bob Esponja e Patrick tentam voltar para o presente, mas em vez de encontrarem a fenda do biquíni que conhecemos, acabam em algo totalmente diferente. Olha o tártaro! Yeah. O que aconteceu com o Siri Cascudo? A cidade do Área Homem-Raio. designada onde o Homem-Raio, seu governante, te dá permissão de acesso para obter sanduíches com bufunfa Homem-Raio. E calma que a mudança do nome foi só o começo, porque ao entrarem no local, os dois descobrem que os heróis da sua época estão mortos e enterrados dentro do próprio restaurante. Não gosto de interromper a cerimônia nostálgica, mas acabou o molho tártaro aqui. Molho tártaro? Justamente o que destruiu a vida que conhecíamos. Se o meu ataque com molho tártaro não tivesse falhado naquele dia, Exato. não estaríamos morando nessa terra inútil.
Comeu outra vez o pato. Já? A ficha finalmente cai que para o Bob ódio. Esponja e Patrick. Eles bagunçaram o tempo de um jeito que nem o próprio Plankton conseguiria fazer. Agora eles precisam voltar para corrigir isso, antes Só que o faz Homem-Raio bosta, conquiste o mundo de velho. vez. Mas antes de continuar, quando o Homem-Sereia em sua versão mais velha é liberado do seu colar de choque, o que o liberta What? parece ser uma cabeça do Homem-Raio. Será que isso significa que realmente estamos em uma conspiração robótica? Eu tô seriamente começando a achar que o corpo do Homem-Raio é meio cibernético mesmo, mas acho que ainda é cedo demais para afirmar alguma coisa. Os dois saltam na máquina do tempo de novo, mas dessa vez, ao chegarem no passado, se deparam com as versões mais jovens do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. E aí uma briga épica começa. Soprar! Toma isso, véi! A luta cria uma distração What the perfeita para o fuck, Homem-Raio. mano? Esses velhos tolos me deram uma distração perfeita. Mas como sempre, algo dá errado. Patrick, em sua infinita Porra, sabedoria, mano. decide comer mais molho tártaro. Só que Juro. dessa vez são 2 Patricks devorando tudo. A bagunça fica ainda maior quando Mano. de repente várias versões do Bob Esponja e do Patrick começam a aparecer em diferentes Patrick, pontos não do tempo. fica Cada uma quieto, delas velho. tentando corrigir o erro do Patrick. Eu te disse que tínhamos que voltar mais. Para o alto e avança! Em meio a toda essa confusão, o Homem-Raio se perde completamente, Deus, tentando velho. entender o que tá acontecendo, mas não Até eu já estou perdida com o que aconteceu. adianta, porque no final das contas, ele acaba sendo capturado pelo Homem-Sereia e Mexilhãozinho. As copas de Bob Esponja e Patrick continuam se multiplicando, criando mais e mais buracos no tempo, e tornando impossível corrigir a bagunça. O que aprendemos com tudo isso? Talvez nunca mais deixar o Patrick perto de molho tártaro de novo. Na Mano. verdade, é melhor deixar ele longe Loki, o multiverso da loucura, foi inspirado em Bob Esponja, mano. de qualquer coisa. E agora, meu amigo, a teoria começa a se isso. formar. Mesmo que nunca tenha sido mencionado de fato, o que se passou é que depois do episódio do Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3, há uma explicação mais clara para o porquê o Homem-Raio ter continuado sendo o vilão, mesmo após aquela tentativa de mudança. E o que acontece é digno de um filme dos Vingadores, porque Bob Esponja tem o seu próprio multiverso. Acontece que o molho tártaro que o Homem-Sereia e Mexilhãozinho estavam prestes a usar no Homem-Raio em De Volta ao Passado é o mesmo molho tártaro em que ele fica congelado Que ele em derrete, Homem-Sereia e yeah. Mexilhãozinho 3. Mas graças ao Patrick, em sua típica falta de percepção, acaba comendo molho tártaro no passado. E com isso, ao invés de o Homem-Raio ser congelado, ele acaba sendo capturado de uma forma bem diferente, com, adivinhem só, algemas. Isso cria uma linha do Exato. tempo alternativa, onde o Homem-Raio nunca fica congelado no molho tártaro, o que significa que no futuro, Bob Esponja e Patrick nunca o descongelam, e consequentemente nunca tentam ajudá-lo usando aquele famoso cinto de cócegas. Exato. E voilá, sem a ajuda do Bob Esponja e do Patrick, o Homem-Raio nunca aprende a ser bom de verdade e segue sendo aquele vilão sem remorso nos episódios seguintes em que ele aparece. Ou seja, em outras palavras, o fato de Patrick ter comido molho tártaro no culpa é do passado Patrick. mudou tudo. O Patrick é o equivalente ao Barry Allen no universo do Bob Esponja. Ele impediu o Homem-Raio de ter a chance de realmente se tornar o herói que um dia disse Mano. que seria. Quem diria que mexer numa máquina do tempo mudaria tanto a vida de alguém, né, Patrick? Como eu disse, isso nunca foi mencionado diretamente pelos roteiristas, mas faz tanto sentido pra mim que nem sei se precisa de uma confirmação. O que vocês Cara. acham? Se eu deixei algo de lado ou você tiver uma outra teoria, Escreva aí nos comentários. Muito obrigada, Lux. Pollux, desculpa.